Mais uma vez eu venho aqui gravar mais um vídeo, né? Dando continuidade ao Evangelho de João, ok? E agora é um assunto bem conhecido, que os irmãos pregam. E eu vejo algumas dificuldades. E algumas pessoas perguntando, por que Jesus chorou? Esse é o tema que eu vou falar, tá certo? Agora, uma coisa que eu lhe peço. Se você quer aprender, quer saber por que Jesus chorou, assista o vídeo todo, completo, tá ok? E não se esqueça de dar o seu link aí, o seu like aí, ou seja, curtir, compartilhar e não deixe de se inscrever no meu canal. Deus vai te abençoar. E eu quero que esses vídeos meus alcancem pessoas, tá certo? E principalmente pessoas não crentes e também pessoas crentes também, que querem aprender. E com certeza vai aprender a palavra de Deus. Vamos lá, vamos aprender? Vamos lá, o Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 35, diz assim: Jesus chorou. Esse aqui é o tema central que eu quero falar. Jesus chorou. Qual a razão e o motivo de Jesus chorar? Por que Jesus chorou? A gente sabe que Jesus, como homem, ele teve esses sentimentos. Sentimento pela qual Jesus ele teve, que foi um sentimento de fome, ele sentiu sede, Jesus ele sentiu sono. Então foi um sentimento que ele obteve como pessoa humana, não é? Então, o que é que eu vejo aí? O verbo divino na pessoa de Jesus Cristo humanizado, não é? Que ele queria estar juntinho de nós. Onde a gente vê isso aí? A gente vê no livro de Isaías, capítulo de número 7, verso de número 14. Veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele queria estar conosco. Ele queria estar pertinho de nós. Então o verbo se fez carne, se humanizou-se na pessoa de Cristo. Então ele, como homem, tinha que ter essas características, né? Tem que ter esse sentimento. Sentiu sede, sentiu fome, sono, até porque Jesus estava na polpa do barco dormindo. Jesus agora por final chora. Que choro é esse? Vamos que a Bíblia responda a própria Bíblia. Vamos lá, capítulo 11, verso de número 32. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-se: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Certo? Ela falou a verdade. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque aonde Jesus está, a morte não chega perto. Aonde Jesus está, a doença não se aproxima. Aonde Jesus está, tristeza cai por terra, tá certo? Aonde ele está, mal nenhum chegará na tua tenda. Praga alguma chegará na tua tenda. Porque o texto diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tá certo? Porque Deus está conosco, está presente conosco. E quando ele está presente, mal nenhum acontece, morte nenhuma acontece. Por isso que ela disse: se eu estivesse aqui, eu não teria morrido. Vamos lá, o versículo 33. Jesus, pois, quando o viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus se quietou e chegou um momento que ele perturbou tanto assim, ficou tão inquieto, que ele perguntou: onde puseram o corpo? E disse-lhe: vem e vê. Aí quando ele vê que foi no local do sepultamento, que ele estava sepultado, a Bíblia diz que ele chorou. Não foi por causa da morte de Lázaro que Jesus chorou, tá certo? Até porque a Bíblia diz que preciosa aos olhos de Deus a morte do justo. Então não tinha necessidade de Jesus chorar pela morte de Lázaro. Mas qual foi o motivo dele chorar? Me responda, Rai, você está curioso, né? Vamos aprender? Carta do apóstolo Paulo ao Romano, capítulo 5, verso número 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a reinar a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Veja aí, por causa do pecado do homem, veio a consequência. Que consequência é essa? A morte. O homem trouxe consigo
o pecado, através do pecado, veio uma consequência acompanhando. Que consequência é essa? A morte. E veio também um salário, a pessoa recebe um pagamento. Que pagamento é esse? A morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa que Paulo está falando? É a morte física. A morte física. Então, no momento que Jesus viu os judeus chorando e Maria, ele chorou. E não por causa da morte de Lázaro, mas pelos sentimentos de dor que ele tomou para si, pela qual ele sentiu com aquelas pessoas que estavam ali chorando, o judeu e Maria. Ele sentiu. Na verdade, a gente sabemos que quando um parentesco morre da gente, nós ficamos tristes, ficamos chorando. Por quê? Porque a gente sente a perca. No momento que nós sentimos essa perca, vem aquele sentimento de dor, não é? Só Deus para consolar. E no momento Jesus Cristo ali, não é? Ele não estava ali como um consolo, mas estava como uma solução. E a Bíblia diz que ele chorou. Mas por quê? Porque ele sentiu a dor dos seus ali, que estavam ali ao redor. Não é isso que Deus sente? Claro, porque não era o prazer, nem era a vontade de Deus expulsar Adão do jardim do Éden. Até porque Deus tinha que cumprir com a sua palavra. Porque Deus deu a ordem para Adão, para que ele não desobedecesse e não comesse do fruto proibido. Mas Adão comeu. E a Bíblia diz que Adão morreu. Mas que morte foi essa? A morte espiritual. Mas como consequência disso, veria a morte física. Mas que morte espiritual é essa? Deus simplesmente pegou Adão, tirou do paraíso, do jardim do Éden, teve que expulsá-lo. Amém? Essa é a morte espiritual. E consequentemente veria a morte física. E foi a morte física que fez com que Jesus chorasse. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então você agora aprendeu, aleluia, a razão pela qual Jesus chorou. Jesus chorou não foi pela morte de Lázaro, mas sim porque estava ao seu redor ali chorando, sentindo aquela dor, porque agora morreu um parente, e ali estava tudo chorando, e Jesus sentiu a dor, porque Deus, ele pega a nossa dor, ele pega todas as nossas lágrimas. É claro que ele se comove de paixão, ele se move, ele se perturba ao ver os seus filhos chorando. Deus sabe o quanto a dor nós sentimos pela perca. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que ele age. Não te preocupa que Deus vai já agir na minha e na tua vida. Fique certo uma coisa, a presença dele, morte a alguns não chegará, só chegará no tempo. Nada vai acontecer aos teus, tá certo? Então receba essa palavra. Se você gostou, continue curtindo. Se você gostou, continue se inscrevendo. Continue compartilhando, que alcance pessoas mesmo, que tem que aprender a palavra de Deus. Próximo vídeo eu quero falar sobre